Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula. Hoje nós iremos falar sobre as cidades brasileiras e a prestação de serviços. Só que antes de entrarmos no conceito de cidade, de urbanização, nós vamos ter que relembrar outro conceito que é muito importante: definir o que é o meio urbano do meio rural, né? Então, meio urbano, podemos dizer que ele se dá por ser um local onde nós temos uma delimitação. O meio urbano nós podemos delimitá-lo. E fora isso, ele vai ter uma série de características na questão de infraestrutura, prestação de serviços. Fora essa parte de infraestrutura, prestação de serviços, toda a parte de equipamentos, industrialização, né? Então, as características que nós podemos dizer para começar a entender o que seria o meio urbano, nós temos que ter redes de fornecimento de água, redes de saneamento básico, né, esgoto. Nós temos que ter pavimentação, sinalização, postos de saúde, escolas. Então, tem toda uma infraestrutura diferenciada, fornecimento de energia elétrica, né, fornecimento de linhas de comunicação. Então, é toda uma infraestrutura que no meio rural já não vamos encontrar, né? O meio rural é um núcleo menor, onde podemos dizer que o adensamento populacional, ou seja, o número de pessoas que lá residem, é um número bem menor, né? Então, nós definimos o meio rural a partir do meio urbano. Então, eu digo que o urbano ele tem toda uma infraestrutura de serviços, de equipamentos, de tecnológico, que muitas vezes o meio rural ele já não terá essa infraestrutura, tá? Então, ele é muito mais simples. Então, aí fica mais fácil já para começarmos a definir o que é o rural do que é o urbano. Sem contar que o urbano ele tem um adensamento populacional muito maior do que no meio rural, tá? Então, por exemplo, quando a gente diz que o meio urbano ele é delimitável, é por conta, se você pega uma estrada, você vai viajar, aí você vê uma placa, limite de município, né? E aí tem os nomes. Então você consegue ver, opa, um município está acabando nesse trecho e a partir desse trecho está começando um outro município, né? Dependendo também do lugar para onde vocês forem, vai aparecer, né? Meio rural, enfim. Então, o meio urbano ele é delimitável. Eu consigo ter essa noção de jurisdição, onde ele começa e onde ele termina, tá? Bom, como eu já disse, né, o meio urbano ele tem uma concentração populacional muito maior, ele fornece serviços, produtos industrializados, investimentos para os espaços rurais, ou seja, coisas que no campo não existem, elas são produzidas aonde? No meio urbano. Então, o meio urbano ele produz e fornece alguns produtos e serviços para o meio rural. O meio rural, ele fornece para o urbano. O que ele fornece para o urbano? Alimentos que nós consumimos, matérias-primas, que vão ser utilizadas aonde? No processo da indústria, que fica onde? No urbano. Então, eles dependem um do outro, né? Então, aqui no nosso meio urbano, a gente precisa do pessoal da fazenda com as frutas, com os vegetais, com os legumes que eles fornecem aqui para o meio urbano, onde nós vamos consumir, seja no hortifruti, seja na feira, no mercado, enfim. E fora outros tipos de matéria-prima, que é o campo que fornece para o meio urbano, que é onde está a indústria, que a indústria produz, né, e acaba transformando aí essa matéria-prima em vários outros tipos de produtos, tá bom? Bom, então o processo de urbanização em si,
ele se dá quando a população urbana, ela cresce num ritmo acelerado e cresce muito maior do que a população do meio rural, tá? Então, o adensamento, lembrando de novo, o adensamento populacional no meio rural é muito menor. E esse grande crescimento, né, esse crescimento nas áreas urbanas é o que nós vamos chamar de processo de urbanização, que é o crescimento das áreas urbanas. Então, só para a gente lembrar também como surgiram lá as primeiras cidades, né, como elas se desenvolveram. Então, as primeiras cidades, se a gente lembrar da civilização mesopotâmica, elas cresceram aonde? Em torno de quê? De rios, né? Então, os rios, eles davam condição de sobrevivência para as pessoas. Por quê? Tinha água em abundância, um solo fértil, um clima agradável, então um lugar que eles podiam se instalar e sobreviver, né? Então, as primeiras civilizações, civilização mesopotâmica, ela cresceu e se desenvolveu em torno da onde? Dos rios Tigre e Eufrates. Se nós pararmos para pensar, outra grande civilização que cresceu ali no Crescente Fértil, Vale do Rio Nilo, né, do Rio Nilo, muito fértil também, a civilização egípcia que cresceu ali naquele entorno. Aí nós vamos ter a China, a Índia, né, a China com o Rio Vermelho, o Rio Amarelo, a Índia com o Rio Ganges, né? Então, as civilizações, elas cresceram em torno desses rios porque tinham condições de sobreviver. E aí começaram a se tornar um ajuntamento de pessoas, porque começaram a perceber que, claro, ali tinha toda uma infraestrutura bacana para se viver, e também a questão que começaram a perceber que eu preciso do outro para viver, eu preciso dessa troca, eu preciso dessa ajuda, né? Então, uma questão de interdependência, uma pessoa da outra. Eu preciso do outro para sobreviver. Eu tenho uma habilidade, o meu colega tem outra habilidade. E aí a gente junta as nossas habilidades e fazemos o entorno crescer, temos uma qualidade de vida muito melhor, né? Então, começou dessa forma, né? Só que chegando hoje em dia na nossa realidade, quando isso começou, né? Como vemos nos dias de hoje, começou lá na primeira Revolução Industrial, em torno de 1790, quando nós vamos ter aí essa questão da Revolução Industrial, onde as máquinas começam a substituir as pessoas, né? Então, quando a manufatura passa a ser substituída pelas máquinas, tá? E aí começa a ter o crescimento da área urbana. Então, a primeira revolução industrial, o grande palco que nós vamos ter é a Inglaterra, né, nesse momento. Então, a área urbana deles começa a crescer. Por que começa a crescer? Porque as pessoas começam a ver que aonde chega a indústria, eu começo a ter uma outra qualidade de vida e eu começo a ter uma melhor condição para a minha sobrevivência. Então, a industrialização passa a ser um ícone, né, muito importante nessa questão de se desenvolver as áreas urbanas. As cidades, elas crescem por conta desse processo aí da industrialização. Então, se eu parar para observar, urbano, eu posso dizer que é igual à industrialização, que, consequentemente, eu vou gerar o quê? Um êxodo rural. Que a gente já vai falar de êxodo rural, né? Então, esse processo de urbanização, de crescimento das cidades, acaba estando ligado a essa questão da industrialização, ok? Então, a urbanização moderna, como nós temos nos dias de hoje, ela está ligada a esse processo de industrialização, porque a indústria, ela passa a ser um fator atrativo.
para as pessoas. Então, as pessoas tinham uma situação de vida mais difícil e aí começa a ver as vantagens, as facilidades que se tem dentro da indústria, né? Então, acabam indo nessa questão de buscar os locais onde tem uma indústria e eu passo a trabalhar lá, eu passo a viver melhor, eu tenho uma qualidade de vida, uma condição de vida muito melhor. Então, a indústria passa, nesse momento, ser algo muito atrativo e começa a ser a mola propulsora aí do crescimento das áreas urbanas, tá? Bom, e aí nós vamos ter a questão desse êxodo rural, né? As pessoas deixando o campo e migrando para esses meios urbanos. Por quê? A gente começa a ter quando começa esse êxodo rural, a gente começa a ter uma concentração de terras. Então, as pessoas que têm os fazendeiros, né, do meio rural, que tem uma condição melhor, ela consegue se manter. E aí, o pequeno produtor, o que ele faz? Eu não consigo me manter, porque tem o meu vizinho que tem uma fazenda muito maior, com mais hectares, mais cabeça de gado, e ele vive melhor que eu, e aí ele consegue ter um poder de barganha melhor no mercado para vender as suas coisas do que eu, um pequeno produtor. Aí esse pequeno produtor, porque acaba tendo uma concorrência desleal, o que esse pequeno produtor ele faz? Ele começa a buscar outras alternativas. Então, outras alternativas, ou ele acaba migrando para outros locais, outros campos, que não tem esses grandes concorrentes, esses grandes fazendeiros, né? Ou ele acaba oferecendo a terra dele como um arrendamento. E ele acaba migrando para o meio urbano, né? E aí, esse produtor que já tinha uma condição melhor, ele arrenda um menor e aí ele continua sendo grande, né? E aí isso gera o êxodo rural. Uma das características de gerar o êxodo rural seria isso. E também por conta da Revolução Industrial, das tecnologias, os maquinários hoje que são fantásticos na área rural, para quem gosta dessa parte de fazenda, de sítio, se vocês tiverem a oportunidade de ver vídeos, é muito interessante. Hoje a tecnologia é arrojadíssima no campo, no campo, né, na área rural. Então, nós também vamos ter um outro processo que faz ocorrer o êxodo rural. Então, eu vou ter grandes máquinas, grandes equipamentos que eu posso utilizar aonde? Dentro do meio rural, dentro da minha lavoura, dentro ali da minha fazenda, né? Então, isso acaba gerando o que nós chamamos, esse processo de industrialização no campo, ele acaba gerando o desemprego estrutural. O que seria esse desemprego estrutural? É o emprego que é substituído por máquinas e não... É um emprego onde eu tinha um ser humano que é substituído por máquinas. E é um emprego que ele não vai voltar mais. Por quê? Eu não preciso hoje, para arar uma terra, eu não vou precisar mais de 30 pessoas, 20 pessoas. Eu preciso de alguém que dirija o meu maquinário. Então, eu substituo essas... Eu fico com uma pessoa e substituo 29, se eu tiver 30. Por conta das máquinas, eu não preciso mais de tanta gente trabalhando para mim, né? Então, é o que nós chamamos de desemprego estrutural. E isso também gera, né? Faz com que aconteça o êxodo rural para as pessoas busquem, né, as cidades. Então, essa busca para as áreas urbanas vai fazendo com que aumente o número de pessoas. Então, o meio urbano é um meio muito mais com adensamento populacional muito grande. A área urbana ela tem essa característica de ser algo dinâmico, agitado,
pessoas que cada um tem um objetivo distinto e que vai atrás e que corre então cada um de nós temos uma característica, né? E aí cada um de nós vai correr atrás do nosso objetivo, da nossa vontade, escolher com o que quer trabalhar, onde quer morar, o que você quer se alimentar. Então aqui dentro desse meio urbano a gente tem essa dinâmica muito agitada que é bem diferente do meio rural, que é algo mais tranquilo, né? Bom, então essa questão do êxodo rural acaba fazendo com que se desenvolva mais o meio urbano, foi o que ajudou, né? Então, o papel, né, do profissional para a área urbana, ele é muito importante para o produtor, né? Então, ou seja, existe uma interdependência campo-cidade, tá? É isso que a gente tem que sempre lembrar, porque a área rural tem a produção primária. Então, eu tenho um objeto bruto, seja na área de mineração, seja na área da agricultura, do gado, da pesca, enfim, eu tenho a fonte primária. E na área urbana, eu vou ter o quê? Eu tenho a fonte secundária e terciária. Então, eu tenho aqui a indústria que transforma e eu tenho a área de serviços dentro desse meio urbano, a prestação de serviços, né, que é o terceiro setor, que é um dos que mais cresceu aí nos últimos anos, né? Então, existe essa interdependência campo-cidade, cada um com a sua característica, né? Então, as cidades têm essas diversas características, como eu já falei para vocês, mas existe essa interdependência, né? Eu preciso do produtor rural para que a indústria fabrique o produto. Então, eu preciso da matéria-prima para que a indústria, que é a área secundária, ela fabrique, a área de prestação de serviços, ela venda e por aí vai, tá? Então, existe essa interdependência um do outro, tá bom? Bom, já vou finalizar essa parte, senão o vídeo vai ficar muito longo. Quando eu terminar, depois, na sequência, já vou gravar outro vídeo para vocês ficarem respirar um pouquinho melhor. E ainda a gente vai falar de mais coisas. Então, vamos lá. A ONU, ela define cidade como sendo um aglomerado com mais de 20 mil habitantes. Menos que isso, para a ONU, pode ser considerado uma paróquia, um vilarejo, uma freguesia, enfim, não cidade, né? Porém, só para a gente ter noção. Então, a ONU ele tem essa definição, mas cada lugar vai trabalhar com a sua realidade, né? Então, por exemplo, para a França, para ser considerada uma cidade, tem que ter essa aglomeração que seja algo com mais de 2 mil habitantes. Na Noruega, eles consideram cidade um local que tem esse aglomerado de pessoas com mais de 5 mil habitantes, mais ou menos, tá? Só para vocês terem noção. Agora, aqui no Brasil, já tem uma outra característica. Como eu defino cidade aqui no Brasil, né? Então, aqui no Brasil, desculpa, pessoal. Aqui no Brasil, o IBGE, né, ele diz que todo município, toda uma localidade que tenha uma prefeitura, uma Câmara de Vereadores, um poder judiciário, ali pode ser considerado uma sede de município, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma prefeitura, uma Câmara de Vereadores, um poder judiciário, ali é uma sede de município, então, independente do número de habitantes, lá passa a ser uma cidade. Entendeu? Diferente de ter que ter um número de habitantes específicos, como a ONU define 21 habitantes, a França mais de 2 mil, Noruega mais de 5 mil, né? Então, aqui eu posso ter um local que tenha 1.000 habitantes, por exemplo, mas tem uma prefeitura, uma sede de vereadores, uma câmara de vereadores e tenha um poder judiciário, acaba sendo uma sede de município, ok? Bom,
Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, vai ficar mais fácil o entendimento. Então, só para nós termos uma noção da distribuição urbana nos continentes. Então, na América, isso, América do Norte, América Central e América do Sul, nós temos em média 76% de área urbana. Na Europa, nós vamos ter uma média de 75% de área urbana. Lembrando que na Europa nós tivemos essa questão da mecanização do campo bem antes do que outros locais, por conta da Revolução Industrial e a Inglaterra ter sido berço aí da Revolução Industrial. A Oceania é 70% do campo urbano, tá? Já a África, 38% no meio urbano e a Ásia, 37% no meio urbano. Tanto a África quanto a Ásia, a maior população predominante, né, desses continentes é rural. Então, eles vivem mais dessa questão do setor de serviços primários, tá? Agora, né, nós vamos ter Japão, China, Índia, são locais mais urbanos, né? Então, se a gente lembrar da Índia, uma grande população, né, é super, super lotada. Até o dia a dia deles é mais complicado, né? Tanta gente que tem ali, aquele aglomerado urbano mesmo na Índia, no Japão e na China, tá? Então a característica deles é mais urbana. Aí todos os outros demais que dá essa questão de setor rural, né? Por isso que é somente 37%, tá bom? Bom, aí nós vamos ter duas formas de surgirem as cidades. Então, essas cidades, elas podem ser planejadas ou espontâneas. Então, aqui no Brasil, cidades espontâneas, nós vamos ter Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, né? Então, são cidades que surgiram espontaneamente, Recife. E nós vamos ter as cidades planejadas, ou seja, a ideia de criação da cidade é feito todo um processo de urbanização, de infraestrutura, de alocar a infraestrutura desse meio urbano para depois começar o processo de urbanização, ou seja, as pessoas irem para essas cidades. Que aí nós vamos ter o caso de Palmas, de Belo Horizonte, de Brasília, né? Acho que Brasília é o ícone aí que é super bem falado sobre cidade planejada, tanto que a cidade de Brasília lembra um avião, né? Por isso que eles chamam de asa norte, asa sul. Então lá teve toda essa questão, houve um planejamento urbano para depois começar o processo de urbanização, as pessoas irem para esse lugar, né? A ver a locomoção das pessoas. Agora, por exemplo, a cidade de Curitiba. A cidade de Curitiba, ela a gente pode dizer que ela é as duas. Ela foi um surgimento espontâneo, mas uma parte dela é planejada. Então, ela tem essas duas características, porque ela foi planejada a partir desse surgimento espontâneo, né? Então, ela teve um número de pessoas e aí depois houve todo um planejamento, uma estrutura de urbanização bem bacana, que é a cidade de Curitiba, tá bom? Pessoal, para não ficar muito longo aí o nosso vídeo, eu vou encerrar ele por aqui. E nossa próxima aula vai ser sobre a questão da hierarquia urbana, rede urbana, conurbação. O que é isso, né? As grandes metrópoles, como elas surgem, tá bom? Gente, um beijãozão aí para vocês.